Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir, só amar? Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, certamente um motivo melhor. Diretamente dos estúdios da Rádio Transmundial, comemorando 20 anos de programa Sons do Coração e recebendo nossos convidados especiais, ligados à missão de Vencedores por Cristo, a banda Vencedores por Cristo conosco hoje aqui, nos dando essa honra e esse privilégio. Vamos ter alguns momentos, algumas horas, onde você vai ter que preparar os seus lencinhos, você vai chorar um pouquinho, você vai convidar aí o seu papai, sua mamãe, você da nova geração, menos de 30, que os pais colocam para vocês ouvirem essas heranças das músicas feitas por autores e compositores brasileiros, de uma missão que está no Brasil desde 1968. E vai partilhar esse programa comigo na apresentação André Castilho, um dos diretores da Rádio Transmundial, que está aqui conosco para este bate-papo. Nelson Bomilcar, eu estou no céu. É mesmo? Porque assim, vocês começam cantando essa música ainda, né? Eu não posso dizer nem que essa música foi feita, coisa da minha juventude. Mas ao mesmo tempo não é. Porque quando vocês gravaram essa música, eu não era nem nascido. Mas Arthur Mendes, o compositor, Arthur Mendes sinceramente... e o Ederli Pinheiro Chagas, os dois. Pois é, nosso querido... O Arthur Mendes, que a gente tem... tô tendo contato com ele, né? Isso. Um queridíssimo, né? A Nathalie conhece ele também. Lá trabalhou na APECOM, né? APECOM comigo, isso, exatamente. Pois é, a Rádio IPB. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica na RTM. Que maravilha. Temos CNPJ aqui no nosso programa hoje. Que coisa boa, viu? Não, a gente fica muito feliz de poder ter vocês junto com a gente, né? O pessoal aqui de VPC e tá junto com você, né, Nelson? 20 anos 20 anos aqui de Sons do que Coração. Vocês me aguentam aqui na Rádio Transmundial. Que você atura a gente. Olha que legal. Então, e a gente tá, assim, alegre de poder comemorar juntos, né? Celebrar juntos, né? Verdade. Com uma missão que também faz parte aí da sua história e agora com
uma nova geração. A gente tá muito Isso feliz. aí, capitaneados aqui pelo Alexandre Abreu, né, Alexandre? Quanto tempo já você em Vencedores, hein? 26 anos já, caminhando para 27, né? Como é que você chegou em Vencedores da missão, assim? Foi uma história, assim, bem engraçada, né? Eu praticamente fui parido dentro da igreja batista, sou filho de ministro de música, né? Então, é mesmo? Lá em casa todo mundo sempre foi muito envolvido com a música, né? Meu pai sempre teve um ministério itinerante e eu comecei a cantar nas equipes, nos congressos, assim, das igrejas, né? Institutos de inverno, nem sei se existe isso hoje ainda nas igrejas, nos tempos atuais. Os baptistas sabem bem o que é o Instituto de Inverno. Exatamente. E ali eu comecei a ganhar uma certa notoriedade, me destacar um pouco, assim, até que eu tinha um amigo em comum com a Lucitânia, né? Sim. Eu tinha 18 anos na época. Sim. Daí ele falou assim, poxa, Alexandre, você nunca pensou em participar de um ministério assim, consolidado, assim como Vencedores por Cristo? Daí eu falei assim, puxa vida, seria uma honra poder participar disso. Daí eu falei assim, eu nem sei se o pessoal está precisando lá, mas você não quer lá fazer um teste e tal? Aí eu falei assim, opa, vamos lá. Só que eu achei que ele ia, sei lá, depois de uns 15, 20 dias, ele ia aparecer lá. No dia seguinte ele estava lá, na manhã seguinte. Nossa. Ele falou assim, Alexandre, vamos lá fazer o teste? Daí eu falei, caramba, mano, já? Aí ele falou assim, pega um playback aí, vamos lá. Aí eu passei a mão no playback na época lá, fomos lá na missão. Bem. Você era da época do playback, do então. Playback. Mas já em CD, tá? Já em CD. Sei, playback e retroprojetor aí. Cheguei lá na missão. Nada como um programa com muita transparência, né? Exato. Cheguei lá na missão, assim, me recebeu ali meio surpreso, né? Aquele garoto de 18 anos. Aí ele falou assim, cara, mas eu não consigo avaliar a voz dele sozinho, preciso compartilhar com os demais componentes da banda, né? Nessa época o Daniel Choi tinha um estúdio lá dentro, Koinonia. Isso, Koinonia. E Jesus Cidência, ele estava disponível aí naquele momento, ocioso, né? O Assir falou com ele e ele falou assim, não, traz o garoto aqui, vamos colher a voz dele aqui, vamos ver como é que fica. Primeira vez que eu tinha entrado no estúdio, dei o playbackinho pra ele lá, todo humilde, e fecharam naquela sala, aquela câmera, né? E soltou o play rec lá e eu mandei ver, né? Até então o Assir estava meio assim, desconfiado. E depois que eu interpretei a música que eu levei ali, o Assir já saiu com um semblante mais... Já me recebeu. Quando eu abri a porta, ele já estava com um semblante mais amistoso, né? Aí ele falou, cara, gostei demais. Então você respondeu ao versículo da NVA, nunca vi antes? Sim. Não andeis ociosos de coisa alguma? Digamos que sim. Pode ficar ocioso, então. E foi uma experiência muito, muito interessante. Aí o Assir pegou aquele material e compartilhou com os demais integrantes da banda e falaram, cara, chama esse garoto pra vir pra cá, vamos caminhar junto. Então, no nosso programa Sons do Coração, esses programas especiais que nós estamos fazendo, nós estamos querendo também contar um pouco dessa história, né, André? Pois é. E saber onde começou tudo isso aqui no Brasil. Pois é, Nelson, porque assim, eu tô aqui para poder passar a bola pro Nelson, porque ele não pode ser o entrevistador e contar a história ao mesmo tempo. Então a gente quer, nesse especial que trata de música, missão e ação, falar tanto sobre a banda VPC, a banda atual, essa nova geração que já tem feito muita coisa legal, né? O Alexandre já falou, tá há 26 anos na formação com Vencedores por Cristo e já conhece muito da história de VPC, mas a gente está aqui com o Nelson, a gente está na 92ª formação? 92ª. O Nelson participou da? Primeira equipe foi a 14ª equipe, 1974. E a minha esposa Carla, no 1973, indo para uma outra equipe, mas ela já tinha participado de uma equipe anterior também. Quer dizer, a Carla Bomilcar é mais... É precursora. É precursora ainda. Eu ainda era novo convertido, substância ainda informe, então... Mas já músico, né? Já músico, família de músicos, sou filho de uma cantora do rádio, pianista que me ensinou, né? Piano, violão, viola. Minha mãe era musicista e deu nome das minhas irmãs de músicas do Dorival Caymmi. Mais velha, Marina Morena, Marina, você se pintou. E a mais nova, Dora, rainha do frevo, do maracatu. Graças a Deus não nasceu mais nenhuma mulher, porque senão eu ia provavelmente me chamar mãe menininha do Gantuário. Entendeu? Que bom, né? Aí veio o Nelson, que bom. Ficamos felizes com isso. Mas você... Aí como é que você foi para Vencedores por Cristo? Bom, que naquela época era, inclusive assim, não era uma banda, né? Vencedores formava Vencedores foi fundado, a missão fundou com o missionário Jaime Kemp e a Judite Kemp, já entendendo, né? A missão que já começa valorizando o homem e a mulher.
Porque nas equipes que foram treinadas depois, muitas mulheres que se tornaram missionárias, líderes na comunidade local, envolvidas com vários projetos, cantando nos LPs, né? Jaime Kemp fundou em 1968, ele era missionário da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. Começou esse trabalho baseado muito nos ministérios que ele conhecia lá nos Estados Unidos, de onde ele veio, tanto que as primeiras produções você vê aqueles ônibus com os missionários, com uniforme cantando, estava ali já o Ari Veloso, né, Carolina Veloso, já trazendo a importância das mulheres para esse ministério. E a missão era treinar jovens para evangelização e para trabalhos missionários. Então, era um momento assim também que no Brasil acontecia um avivamento na juventude, chegando nos acampamentos, nos ministérios que depois se seguiram, que nasceram juntos naquela época com Vencedores por Cristo. O Jaime depois foi convidando brasileiros para participarem da missão. Vários missionários brasileiros com as suas esposas foram também abraçando esse ministério, viajando nas equipes de treinamento que aconteciam sempre no período de férias. Preparo assim em dezembro, janeiro viajando e fevereiro devolvendo para as igrejas. Depois, no meio do ano, a mesma coisa. E ali, naquele início, quem ajudava nos estudos bíblicos eram os missionários da CEPAL, que davam a maioria dos seus estudos bíblicos até chegar a uma liderança brasileira, né? Vários missionários ali, Osiander, né? Ivailton dos Santos, que foram já frutos desse primeiro momento de missionários. Vieram com as suas esposas e mentoreando, discipulando jovens para o trabalho missionário. Então a missão tinha esse foco de treinamento dos jovens para a evangelização e para a missão, para servirem na sua juventude e fazerem diferença na geração, né? E voltarem para as suas igrejas e ajudarem as suas igrejas depois de serem treinados. E aí depois começou, né, a fazer um trabalho musical também, gravando discos, fazendo algumas coisas. A gente vai conhecer um pouco dessa história musical aqui com a banda VPC, que daqui a pouco nós vamos apresentar. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor, que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção
para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. As águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Estamos aqui neste especial porque eu fiz uma pergunta pro Nelson que ele começou a responder sobre a história de Vencedores por Cristo, mas não respondeu como é que ele entrou na missão. Tá bom. Bom, novo convertido numa igreja batista com muito de herança leta, aqui de São Paulo. Eu converti no período ainda dos hippies, chegando aqui nesse final no Brasil, né? Era músico e frequentava essa igreja batista. O meu cunhado conheceu o Dimas Pesato, um dos missionários de Vencedores por Cristo. O Laudir, o irmão dele também, foi missionário e diretor da missão de Vencedores por Cristo. O meu cunhado falou assim, olha, tem um músico que se converteu, que está lá na igreja, que cuida lá do grupo Mensagem,
que faz um trabalho musical lá, você precisa conhecer, tá. E o Paulinho me apresentou ao Dimas Pesato. Eu tinha visto a banda Vencedores por Cristo, acho que 1 ou 2 vezes, visitando a igreja. E você sabe que a gente é pego pela língua, né? Eles entravam cantando assim, todos, né, entregando flores. Mais que vencedores! Aí a minha mãe falou, você precisa ver esse grupo, eu vou te levar para ver. Eu falei, mãe, a senhora espera que eu participe desse grupo? Ela na melhor das intenções, né? Paguei a língua, porque eu conheci o Dimas Pesato lá, foi à igreja, me fez um convite, explicou o que era a missão, e eu tive a oportunidade de viajar na 14ª, na equipe que foi pro Nordeste, né? A Carla, foi um treinamento de dois grupos, 13ª e 14ª, aqui na Chácara Flora, um pro Nordeste e outro pro Sul. E ali começou a minha história com Vencedores por Cristo. Tem um rapaz aí que toca muito bem contrabaixo. Dimas, como é que vai ser? Não, eu vou segurar no violão e você no contrabaixo. A equipe foi isso mesmo, foi o violão, contrabaixo. E aí vocês, e o coral ali cantando. Viajamos, né, nessa equipe, né? Foi ali que a gente fez assim, boas amizades e conhecemos também depois os outros missionários, né, que participaram dos treinamentos, né? E depois tive a oportunidade de participar das outras equipes. Mas então foi assim que começou a minha caminhada na missão de Vencedores por Cristo. Mas uma curiosidade que eu tenho é que, assim, chamaram você por causa da música, mas era uma missão que tinha como objetivo treinar jovens. Mas jovens. Como que foi esse afunilamento com a música em Vencedores por Cristo? Que quem conhece Vencedores conhece muito mais por causa da música, por causa das músicas gravadas dos discos. Bom, você sabe que a história pode ser contada do ponto de vista dos historiadores diversos, né? Cada um conta numa vertente. Bom, Jaime Kemp, ele, com muitas músicas que eram feitas nos Estados Unidos por compositores como Ralph Carmichael, Kurt Kaiser, Otis Killings, começaram a traduzir essas músicas. Quem começou ali esse trabalho de tradução, um deles, Carlos Oswaldo, que nós conhecemos, né, de muito tempo, já não está entre nós. E essas músicas sendo traduzidas, depois outra pessoa que começou a traduzir as músicas, sempre a pedido do Jaime Kemp, foi o Guilherme Kerr. Aí o Guilherme Kerr, sim, com a amizade construída no caminho, foi dizendo, Jaime, precisamos fazer alguma coisa com autores e compositores brasileiros, né? E conversando com o Jaime, olha, essas músicas são músicas que estão sendo usadas, a igreja está absorvendo, e o De Vento em Popa nasceu em função disso. O Guilherme falou assim, vamos fazer mais algumas traduções agora, e aquele disco com músicas brasileiras, que foi aí que nasceu o De Vento em Popa, né? E 2 músicas que foram colocadas ali no Louvor 1, da Marta Kerr, do Guilherme, né? Para começar a fazer essa transição. Na missão começaram a ser treinados muitos autores e compositores que a missão acho que nem imaginava. Eles foram agregando e sendo treinados nas missões dos grupos, né? E foi uma riqueza. Deus acrescentou alguma coisa que Vencedores não pensou inicialmente, era realmente a questão do treinamento, de equipar os jovens para o trabalho de missão, de evangelização. E aí brotou, né, muitos de autores e compositores brasileiros que foram sendo treinados na missão de Vencedores, não tinha como não desovar isso nos LPs que a missão depois foi fazendo. Pois é, e chegou hoje nessa banda bonita aqui, a gente tem que apresentar todo mundo, né, Nelson? Temos aqui no vocal o Alexandre Abreu, temos aqui a Nathalie de Paula. A gente fala Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie. Minha mãe me chamava Nathalie, né? Ela que me deu o nome. Então pronto, a Nathalie de Paula. A gente tem aqui o nosso querido Nicolas Meira na bateria. O baterista normalmente é o último, mas eu fiz questão dele ser o primeiro aqui. Né? Então o Nicolas Meira que na verdade a culpa é muito dele, porque ele falou para mim, não, vamos fazer um especial tal, e a gente conseguiu fazer. Temos aqui no contrabaixo, né, pegando a cadeira do Nelson Pomilcar, Rapaz. o Fábio Cordeiro.
Fábio Cordeiro no contrabaixo e no teclado pegando a cadeira do Gerson Ortega. Olha só, tá vendo? Pois é, o E da nosso Sandra Kerr, os pianistas que mais marcaram as gravações, né? rapaz, Sérgio Marques, você tá bem na fita, hein? E assim, a gente tá falando do Nicolas, ele pegou a cadeira do Lacir Verotti, que ainda hoje que é o diretor da missão. Então a gente tem uma turma aí muito boa aqui na banda de Vencedores Sim, por Cristo, sim. que tá fazendo um trabalho muito legal, né, Nelson? E é fazer uma transição que eu diria assim, importantíssima, geracional. Por quê? Essa é a banda que representa hoje a missão, que viaja pelo Brasil, que atendem os convites da missão. E eu sei que muitos desses que chegaram agora ficavam assim com aquele peso, muitas vezes. A banda Vencedores por Cristo vem aqui, o Guilherme quer vir, o Nelson Wilker vem, o Pimenta já está com o senhor. Ele não vem. Não, todas essas pessoas foram treinadas da missão, tiveram a oportunidade de deixarem as suas marcas. Mas esse é o momento da missão, falando para essa nova geração e trazendo uma herança musical que a gente pode preservar. O programa Sons do Coração, ele existe para preservar essa memória. Você pensar qual é... Eu fiz uma soma outro dia lá, qual é o país que tem mais de 8.000 canções feitas por autores brasileiros? Qual é a nação que tem isso? E uma inódia que muitas vezes é esquecida, é abandonada. Só não é abandonada porque a missão já fez uma história, está presente no coração das pessoas, na Igreja do Brasil, que plantou para que muitas coisas hoje no mundo da música cristã estivessem acontecendo. E nós vamos juntos cantar e conversar, não apenas sobre a história, mas também sobre o presente e o futuro. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Não há nós, Senhor, não há nós.
nosso Deus, o céu está no nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riqueza, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Olha, muito bom a gente juntos aqui nesse especial, Nelson, com Vencedores por Cristo, a banda VPC. E agora eu quero que o VPC fale um pouco também sobre o que acontece no coração de vocês, tanto do Alexandre quanto da Nathalie, pegar essa... Por exemplo, eu aqui na Rádio Transmundial, que tem 55 anos de história, eu sinto um peso da responsabilidade de estar aqui, né? Pessoas conhecidas como Edmundo Speaker, o Davi Nunes, Sérgio Paulo da Silva, aqui com a gente eu vi o Luiz Saião e Tamir Neves junto, mas muita gente que já passou por aqui. E para vocês ouvirem essa história do Nelson, saberem que agora vocês fazem parte dessa história, todos vocês... Como é para vocês? O que significa para vocês fazerem parte, não apenas da banda VPC, mas da missão Vencedores por Cristo? Para nós é um desafio e, ao mesmo tempo, um privilégio, né? Poder dar continuidade a todo esse legado, a toda essa história que foi desbravada lá no começo, né? Vencedores foram os precursores assim, da música sacra no Brasil, praticamente, né? E a gente dá continuidade a essa história que já vem sendo escrita durante tantos anos, vem cheia de responsabilidade também, né? Mas para nós é um privilégio poder continuar escrevendo essa história, trazendo à tona novamente treinamentos também, esse contato com o jovem, trazendo novas composições também, novas produções, né? E uma coisa que eu quero deixar claro é que essa conexão, ela nunca se quebrou, ela nunca se rompeu, né? É uma continuidade de uma história que já vem sendo escrita desde 68, né? A missão vai completar 57 anos de existência, mas uma história fluida e contínua, né? Tem pessoas que às vezes param no tempo achando que o trabalho simplesmente morreu ali atrás, né? Mas não, ele nunca parou, né? E sempre, eu costumo dizer que nós não somos vencedores, nós estamos vencedores, né? As pessoas passam, contribuem com seus dons e talentos, né? A serviço da missão, a serviço do reino, e depois Deus levanta outras pessoas para vestir essa camisa e continuar fazendo o trabalho com a mesma excelência, com o mesmo compromisso, né? De levar a palavra de Deus, não só com a vida, né? Mas com os dons e talentos também, sempre a serviço do reino, tentando buscar as pessoas, trazer essa consciência do servir a Cristo, né, com compromisso e responsabilidade também. Então, para nós tem sido um presente poder fazer parte. Acho que todos nós, né, que passamos por esse processo de entrada, né, você vê que desde a época do Nelson, a indicação ela era muito forte, né, e conosco também, porque a gente praticamente troca o pneu do carro em movimento, né. Então a gente tem um compromisso de 1 ano, né, assumido com a missão. E ao término, a gente faz aquela avaliação e vê quem que vai dar continuidade à missão, né, nos trabalhos. E às vezes existe essa substituição, às vezes por mudanças de projeto de vida e tudo mais, e a indicação ela tem funcionado muito, né? Então, eu já estou caminhando para 27 anos da missão, eu já passei acho que por mais de 8 mudanças, né, no ministério, de componentes, né? Mas a gente nunca abre mão dos princípios, né, dos valores, né, que sempre foram presentes desde o início das formações. Então, o trabalho continua, né, com a mesma excelência, com o mesmo compromisso, só que em um novo tempo, né? Então, se aprende muito com tudo que foi vivenciado no passado e a gente também vem se moldando, se adaptando, né, às tendências, né, à linguagem, né? Tudo isso vem se moldando com o tempo, né? E a gente tem procurado se adaptar com tudo isso. Um exemplo grande disso são as plataformas digitais, né? Você migrar toda essa história para as plataformas digitais e tornar esse material acessível para as gerações atuais, né? E isso é muito legal, a gente criar essa conexão. Então é algo que nunca se perdeu, né? E a gente vem adaptando ele com o passar dos anos. Uma das coisas que eu vejo que essa caminhada da música, ela conseguiu deslanchar, é porque Vencedores tinham um forte alicerce no treinamento, na palavra de Deus e na comunicação para gerações. Então, a música ela chega numa missão onde homens e mulheres, missionários e suas esposas, e pessoas que fizeram parte dessa história no escritório de Vencedores, como a Lidinha, né, as esposas de todos os missionários que tinham uma visão semelhante para treinar, se dispuseram a servir a Deus da missão, deram tempo de suas vidas à missão.
E a música, ela nasce fruto desse ministério entre jovens, treinamento de jovens, que foram os divulgadores de tudo que estava sendo feito no Brasil. Eu encontrei Carlinhos Veiga outro dia no Som do Céu e ele falou assim, eu corria para a porta da livraria para esperar o LP de Vencedores chegar para poder comprar. A gente deixava lá separado já quando chegasse, né? E todos eles que participavam dos grupos e que cantavam, frutos do treinamento da missão. Então, quer dizer, Vencedores não se descuidou da base bíblica, da visão de discipulado, de treinamento, e a música e as outras manifestações de arte surgem dentro da missão, e depois a missão percebeu a responsabilidade, porque não eram muitos naquela época. Hoje muita coisa acontece, muitas manifestações musicais que a gente não... Mas na época era a herança inicial lá da Palavra da Vida, né, do Jairinho, do Logos. O JV nasceu depois, inspirado na Palavra da Vida, e vai o ministério depois de Cruzada Estudantil, a ABU, Aliança Bíblica Universitária, e Vencedores para o Cristo treinando jovens. Que faziam da sua parte final do treinamento era viajar com a música. A música era o caminho de testemunho. Você vê que as primeiras LPs e gravações eram músicas focadas na evangelização, não era nem ainda do louvor, da adoração, que começou depois lá com o louvor. Pois é, né? O Jairinho Duelo, junto com o Paulo César, que depois do falecimento do Jairinho fundou o Grupo Logos, né? Então, assim, como o pessoal se conversava e fluía, né? Você já contou, eu vi no Louvor 3... que tem lá Salmo 96 com arranjo do Jairinho um pouquinho antes do falecimento dele, né? Então, assim, era muito, eu acho muito bonito, né, essa conversa, esse entrelaçamento, né, o pessoal batendo papo junto. Então eu fico muito feliz pela herança que vocês deixaram, e eu tenho certeza que eu também fico muito feliz pela continuidade que vocês estão dando. Ele nasceu também com essa herança do canto coral, eram as primeiras gravações de Vencedores, era tudo articulado coral, muitas mulheres cantando, que fizeram essa história, que gravaram nos LPs depois, né? Então, eu acho que isso dá um respaldo para uma missão que fez uma diferença numa geração. Pois é. De quem que é essa voz? Antes mesmo que eu fosse alguém... Você lembra quem cantou essa música? Tu me amaste, me fizeste bem. Quem gravou foi a 11ª equipe, no LP Se Eu Fosse Contar. Tem várias pessoas ali. Janice cantando, Sandra Kerr cantando... Tentando puxar aqui na minha memória, mas eu sempre... eu peguei ele, né? É tanta gente, né? É porque eu ouvia Johann Sebastian Bach, agora já estou ouvindo o outro alemão, o Alzheimer. Então eu não posso lembrar de tudo. Então não vamos deixar ele esquecer. Entendeu? E vamos continuar cantando, porque música faz bem para a memória. Sônia Regina Pesato, que foi esposa do Laudir, missionário. Janice, né, esposa do Dimas, também cantando. A Sandra Kerr já participando ali, né? Na época, Sandra e Guilherme eram namorados ou já noivos, né? Então, eles fizeram essa história, deixaram ali o registro das vários LPs e depois outros que vieram. Sônia Emília, que foi missionária, Suzy Costa, missionária, né, participando ali também, né? A Rudemar e Betânia, Sérgio Magali, nossa, um monte de missionários que foram sendo acolhidos nessas histórias. E depois gravando nos LPs, né? Minha esposa Carla é o contralto mais lindo do mundo. E você vai ouvir em todos os LPs ali. Ele falou pra mim, Carla, que ele ia deixar esse recado pra você. Fica tranquila. Vamos cantar mais. Tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha
só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. Batal encontro casa, minha para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus É muito bom cantar música boa, né, Nelson? Eu gosto de uma frase do Vavá Rodrigues. A vida é muito curta para ouvir e tocar música ruim. Ele fala ouvir música ruim, mas eu vou acrescentar o tocar e cantar também, né? E a gente tá cantando muita música boa aqui, né, Nelson? Eu sou suspeito, né? Tem música sua, junto, programa, né? Sons do Coração para mim é para divulgar o que Deus tem feito na música cristã. E eu faço questão de fazer essa diferença. Música cristã contemporânea não é música gospel. Tudo foi anterior ao movimento gospel no Brasil. O gospel do canto coral, esse é a herança que nós recebemos dos americanos e que não preservamos aqui. Porque o movimento gospel é um movimento de mercado que se instalou aqui no nosso país. Então, o pessoal fala, você é gospel, Nelson? Não faz sentido essa pergunta para mim. Eu sou anterior a esse negócio todo aí que está sendo feito, né? E a gente fez tudo isso e outros autores e compositores de maneira despretensiosa. Não era o mercado que pedia isso a gente, era fruto do que Deus plantou no ministério de homens e mulheres que foram treinados na missão. Pois é, e eu queria falar um pouco sobre essa questão da missão aqui com o Alexandre e a Nathalie, porque Vencedores por Cristo continua sendo uma missão. E o que a gente quer dizer quando a gente fala de missão? Uma organização que tem como objetivo falar daquilo que a gente acredita, ou seja, Jesus, né? Acreditamos em Jesus e queremos falar, mas também treinar as pessoas nas suas comunidades locais, nas suas igrejas, para poderem continuar fazendo esse trabalho. Como é que está funcionando e como é que funciona o treinamento que a Missão Vencedores por Cristo hoje dá através da música e usando a música como essa ferramenta, esse meio de falar da melhor notícia de todas, é que Jesus ama a gente? Então, como a gente iniciou falando, né, o treinamento em sempre foi uma característica forte da missão, né? E nos tempos atuais a gente tentou trazer isso à tona novamente, buscando uma forma prática de introduzir isso nas igrejas, né? Então a gente desenvolveu um workshop, né? As igrejas nos convidam em todo o Brasil aí ao longo do ano para passar finais de semana ali com eles, onde a gente desenvolve oficinas na área de louvor e adoração,
o perfil do adorador, técnica vocal, prática de banda, sonorização, né? Então a gente aborda vários temas pertinentes à área de louvor e adoração, né? A gente percebe que existe uma carência muito grande nas igrejas nessa área, e a gente tem se disposto a suprir essa necessidade da igreja. Então, aos poucos, isso vem ganhando uma notoriedade, e muitas igrejas têm solicitado esse tipo de trabalho vindo da parte da missão, né? Então a gente tem assumido essa frente, né? Além de fazer a condução do louvor, participar das celebrações aos sábados, as celebrações de domingo, tanto pela manhã como à noite, a gente disponibiliza um horário, né, que às vezes varia de 4 horas a 6 horas, onde a gente desenvolve várias oficinas, né, que abordam esses temas, né? Então tem dado super certo, porque hoje em dia a disponibilidade das pessoas também já mudou bastante, né? Hoje em dia o pessoal tem a vida muito corrida, mas a gente procura, dentro desse tempo, disponibilizar um conteúdo bem relevante, assim, e que as igrejas elas consigam absorver e botar em prática, né, nas celebrações de domingo, né? Então isso tem dado muito certo, assim, os retornos que a gente tem tido são muito positivos, né? Então a gente tem procurado trabalhar dessa forma. E também a gente faz alguns trabalhos assim pontuais, né, quando a gente desafia pessoas a se juntarem a nós para fazer um trabalho específico evangelístico, né? Nós já tivemos desde tribo, aldeias indígenas, né, terena, fazendo um trabalho como Missão Vencedores por Cristo e agregando pessoas que tinham desejo de fazer parte desse trabalho. Então foi muito legal, nós viajamos com pessoas de várias regiões do estado, né? E estivemos aqui na tribo desenvolvendo trabalhos e ações evangelísticas. Nós estivemos também na Itália, também a Lucitânia hoje, ela reside na Itália, ali, né, em Rimini, junto com o pastor Fabiano e tal. E ali foi desenvolvido um trabalho, uma vez em Cesena, nós abrimos também para pessoas que gostariam de fazer parte desse projeto, vivenciar um pouco dessa experiência imersiva, né, de estar em campo missionário, né, e foi muito bacana que veio gente do Brasil todo e também de fora, né, nós se encontramos no país, né, que foi a Itália no caso, e desenvolvemos aí um trabalho de mais ou menos uma semana, né, essas pessoas agregando ali com a gente, então fazendo ação evangelística em praças, convidando as pessoas para estarem conhecendo as igrejas também. Então foi uma ação assim muito bacana que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então a gente tem esses treinamentos na igreja que acontecem com mais regularidade, e de vez em quando nós fazemos algum projeto pontual onde abre para pessoas estarem podendo participar dessa experiência, né, de estar em campo também, recebendo um treinamento, trabalhando de todo um processo de discipulado ali, evangelismo, né? Então, é muito interessante, a gente tem procurado desenvolver essas frentes aí ao longo dos anos atuais aí. A missão não para, né, Nelson? E a gente fica feliz e grato por isso, e a gente também vai continuar, tanto a música quanto a conversa. Fique com a gente. Tua presença é tão gloriosa ao nos unirmos em oração. Quando pedimos, quando louvamos, ao derramarmos o coração. É maravilhoso estar contigo aqui. Contempla teu rosto, ó Deus, que nos sorri. Pois tu te alegras em atendermos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração.
Quando pedimos, quando louvamos, ao derramarmos o coração. É maravilhoso estar contigo aqui. Contempla teu rosto, ó Deus, e nos sorri. Pois tu te alegras em atendermos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. Pois tu te alegras em atendermos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. Grato a todos os ouvintes do Brasil, Portugal, comunidade de língua portuguesa que vão ter acesso a esse vídeo assim que for lançado, desse primeiro programa que nós estamos fazendo aqui com a banda Vencedores por Cristo, comemorando 20 anos de programa Sons do Coração, a nossa querida RTM Brasil. Não saia daí, acompanhe que você vai continuar ouvindo boa herança musical que nós temos, que tem abençoado o país e que marcou uma geração, como conversamos aqui no nosso programa. E você vai acompanhar um pouquinho do trabalho dessa nova geração da Missão de Vencedores por Cristo. Agradecendo a direção da Rádio Transmundial, agradecendo a W4 Editora, agradecendo ao Instituto Ser Adorador, que tem apoiado o nosso programa desde o início. E homenageio aqui Nelson Monteiro. O programa Sons do Coração começou no Canadá e ele foi também idealizador desse programa. Mando um grande abraço para ele lá no Canadá, onde ele reside. Até o próximo programa, então, do nosso Sons do Coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei